Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez, meu irmão, reunidos em torno do pão da palavra. Que o Espírito Santo nos anime, nos fortaleça, nos dê sabedoria, para que a palavra produza frutos em nosso coração. Na segunda-feira, primeiro dia da semana útil, nós possamos passar toda a semana sobre a luz, sobre a força da palavra de Deus. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele ponderava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita? Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então direi a mim mesmo: minha alma, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida, e o que acumulaste, para quem vai ficar? Assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui, a primeira lição e ensinamento que o Senhor quer nos dar nesse dia de hoje é que nós devemos ser sensatos. É a nossa primeira sensatez, é não colocar nossa confiança nas coisas deste mundo. Quando alguém diz para Jesus para repartir os bens dele comigo, Jesus diz assim: quem te constituiu juiz? Me constituiu juiz, entre vós. Guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de um homem, a de alguém, não consiste na abundância de suas posses. Em carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz que a ganância é uma idolatria. O que é a ganância? É o desejo de ter mais e mais. Ter e colocar no ter, ou seja, no bem material a sua vida. Então você vai querendo mais, comprando, adquirindo, comprando, tendo, juntando dinheiro. Ganância, ganancioso. E não é com muito, às vezes com pouco, a minha ganância está no pouco, porque o meu pouco para mim se torna como que um ídolo na minha vida, a coisa mais importante para mim. E São Paulo diz que isso é uma idolatria. Idolatria é um pecado gravíssimo, que nos tira todo de Deus, nos tira de Deus e nos leva a colocar a nossa esperança, a nossa vida naquela situação, naquele bem, naquele dinheiro, ou o que eu tenho, ou o que eu quero ter. Veja bem, porque aqui não é o dinheiro que alguém tinha, não. Ele queria ter. Ele está reivindicando algo, uma herança, que reparte o bem dele comigo. Ora, então eu não tenho ainda. Podemos ser gananciosos sem termos nada, viu? É muito cuidado isso, porque nós projetamos o tempo todo a nossa vida no ter, que eu não tenho, mas eu quero ter. Desgasto a minha vida, perco noite de sono, não sou justo com as pessoas, tudo que eu faço pensando em ganhar, até as ações que para os outros estou ajudando, às vezes eu estou ajudando, eu estou fazendo porque eu quero ganhar mais com aquilo. Ganância. Em tudo queremos tirar proveito, em tudo queremos ganhar, sermos beneficiados com aquilo, até no aparente bem feito, aparente. Porque sempre o ganancioso quer receber algo, ele quer ter algo, ele quer ganhar algo em troca, um dinheiro, um bem, ele quer, porque para ele isto é o mais importante. Nunca há uma gratuidade, nunca há uma caridade nos gestos, no ser, no fazer do ganancioso. Sempre é o juntar, é o ter mais.
E quando dá alguma coisa é porque está sobrando e além de estar sobrando muito, ainda tem a possibilidade de ganhar. A ganância de São Paulo, na carta aos Colossenses, é uma idolatria, porque nos tira de Deus. E depois ele conta uma parábola de um homem insensato. Veja bem, Jesus não condena o homem porque ele é rico. Não, condena porque ele é um rico insensato. Por quê? Porque ele já é rico. E os bens da nossa vida que o Senhor nos dá, e aqueles que têm a possibilidade de ter bens, qual é a finalidade do bem? É claro, ele tem direito a uma vida boa, mas também de usar em favor do reino, em favor dos irmãos. Então esse homem, por que ele foi insensato? Porque ele tinha terra, ele já tinha um celeiro cheio. Ao invés dele pegar aquilo que produziu demais, em pensar em agir de forma correta, o insensato é orgulhoso, soberbo. Por que ele é tudo isso? Primeiro, ele é insensato porque ele não crê em Deus e não escuta a palavra de Deus. Insensato porque ele acha que sabe tudo, então ele decide tudo como ele quer, como ele pensa e que ele acha que é certo. Insensato porque ele não olha nada como sendo assim, de um todo. Tudo é ele. Tudo isso é insensatez na nossa vida. E aí então ele, quando ele viu que a terra produziu mais, ao invés dele talvez buscar conselho com as pessoas, ao invés dele pensar, não, eu vou construir celeiros para eu poder repartir com as pessoas. Eu vou pegar tudo, colher, e no celeiro eu vou repartir, porque tem muitas pessoas que estão precisando. Lembra da história de José do Egito? Deus revelou através do sonho do faraó, e José ele interpretou os sonhos, que ia ter uma grande miséria. Então o que José faz? Ele começa a construir e armazenar tudo, e vai trazendo todo o Egito, juntando. Por que ele não foi insensato ao juntar tantas coisas? Porque ele não estava guardando nos celeiros para ele. Ele estava guardando, que Deus revelou para ele, depois viria 7 anos de miséria e que o povo ia precisar comer. Sensato. Quando as minhas atitudes pensam no outro, no bem do outro. Este homem foi insensato. Ele teria sido um homem rico, sensato e ganhar até o reino dos céus. Se tivesse construído celeiros e pensado, vou juntar, depois vou repartir com quem tem fome. Ou então nem precisasse guardar celeiros, já juntar todo mundo e distribuir para todos. Porque ele já tinha. Mas ele foi insensato. Porque ele pensou só nele, egoísta. Não pensou como Deus pensa, não pensou no irmão, não pensou em ninguém. Vai tendo mais. E aí ele foi insensato, e aí o Senhor condenou a ação dele. Porque disse, olha, ainda hoje eu pedi conta da sua alma, da sua vida, da sua alma. E aí? Vai ficar para quem esse celeiro cheio de coisa? Ele nem sabe para quem vai ficar. Então Jesus termina. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não torna rico diante de Deus. Acontece o quê? Acontece que perde tudo. Acontece que tudo aquilo que ele foi insensato em guardar para ele, quando pediram a vida dele, não levou nada, porque diante de Deus ele era pobre. A riqueza dele era só para ele. Pela insensatez, o orgulho, a ganância, tudo. São Paulo nos alerta, não é? Onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração. O coração é a vida. Onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Lá no Evangelho de São Mateus, o Senhor já nos alertava sobre isso. Também em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão dadas em acréscimo. Que coisas? As coisas que você precisa, o pão de cada dia, as suas necessidades, mas buscar em primeiro lugar o reino, a justiça do reino. A justiça do reino. Porque ele diz, né, em Mateus 6, 21, onde estiver o teu tesouro, onde você coloca a sua confiança, aí vai estar o seu coração, aí vai estar a sua vida.
Insensato é todo aquele que acha que tudo que ele guarda vai ser para ele. E aí, ao invés dele, ele já tem a casa, tem o carro, tem as coisas importantes que necessárias para ele, para a família dele. Aí ele começa a se projetar para frente e compra outra casa, e compra outro terreno, e compra outra fazenda, e investe aqui guardando, porque eu quero ter uma velhice tranquila. Insensato, você pode morrer antes de ficar velho. E aí? Para quem vai ficar o que você guardou? Para os filhos brigarem, né? Porque herança é assim. É só para dar briga e confusão. Discórdia, problemas. E quando não dá briga entre as pessoas, é para cada um pega a sua parte, gasta tudo. E aqui, de vez em quando, eu converso com algumas pessoas. Quantas pessoas da minha cidade eu conheço que o pai deixou uma fábula de dinheiros hoje. Está tudo pobre hoje. Porque ganhou fácil. Vai tudo embora fácil. Gasta tudo. Porque também os filhos não têm, às vezes, a mesma capacidade do pai de administrar. Então não adianta. Isso é insensatez, meu irmão. Se nós temos ainda saúde para trabalhar, você chegou na sua idade e tem condições de trabalhar, não fica juntando, trabalhe, mantenha a sua vida, o que sobra. Às vezes tem pessoas na sua casa que não tem uma casa para morar, não tem um carro, não tem uma bicicleta. Pessoas da sua família que estão em pobreza. Mas você só pensa em ter, comprar, e vai adquirindo. Não, porque quando eu chegar nos 70 anos, eu tenho testemunho de pessoas conhecidas e queridas minhas. Uma pessoa mesmo que morreu uns anos atrás, que tinha um patrimônio, tinha dinheiro no banco. Um dia eu falei para ele, para que você está guardando isso? Por que o senhor está guardando isso? Para quê? Não, porque quando eu ficar mais velho, eu vou precisar, não tenho família, eu vou ter que cuidar disso, daquilo e tal. Resultado, ele adoeceu, morreu rápido. Ficou tudo aí. Entende? Não adianta ficar guardando. Não estou dizendo que você não pode, às vezes, ter uma reserva para um médico amanhã, alguma coisa. Não é isso. Mas é não acumular, meu irmão. Isso é insensatez. Isso é colocar esperança nas coisas desse mundo. Não, eu não coloco. Coloca sim. Você está projetando para o futuro e colocando a sua esperança lá. Porque lá, quando daqui 5 anos, 10 anos, sei lá, 15 anos, você quer ficar de boa. Então você está colocando a confiança em você, não é em Deus, não é na providência de Deus. Porque Deus vai cuidar. Não precisa acumular. Isso é insensatez. E o Senhor é bem caro para nós. Não é? Que essa insensatez, que não usar de sabedoria para os bens que Deus nos dá. Deus nos dá a graça de, às vezes, saber administrar, saber trabalhar. Deus nos dá a graça, às vezes, de adquirir bens. Mas para que são esses bens? Se você já tem, como esse homem rico, ele já tinha o que precisava. Ele era rico, tinha as terras, já tinha o celeiro dele, está tudo bem. Jesus não condenou esse homem porque ele tinha um celeiro cheio. Não condenou. Condenou porque ele quis ter mais, produziu mais. Ao invés de ficar satisfeito com o que tinha, vou desmanchar o meu celeiro, fazer maior ainda. Isso é insensatez. Isso é ganância. Isso, São Paulo diz que é uma idolatria. Vou pegar lá Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2. Deixa eu pegar aqui onde é que está certinho, para você depois ler aí, para não achar que eu estou inventando coisa. Capítulo 3, versículo 5. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra, mortificar. Moralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, tudo isso é para mortificar. E muitas vezes se preocupa com isso, com pornografia, claro, tudo isso aqui é o mal, viu? Mas às vezes se preocupa só com as coisas da carne, sexo errado, adultério, essas coisas. Então, às vezes tem pessoas até boas, santas de igreja, que ajudam na igreja, que rezam muito, preocupam com essas coisas e até condenam isso para os outros. Mas é um ganancioso. São Paulo diz, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus. Você quer que a ira de Deus caia sobre você? A ganância é uma delas e é grave, porque é idolatria. A ganância de guardar, de projetar para o futuro, de ter mais e de comprar mais. Aqui eu não estou falando de um empresário, um empreendedor, não. O empreendedor, ele é um bem para a nação, ele é um bem para nós. Por quê? Porque ele tem uma empresa e tem 20 funcionários. Justo e bom. Ele tem 30 depois, 40, gerando emprego, gerando renda.
os empregados dele têm bons salários, os empregados dele têm uma vida digna. O empreendedor sempre pode observar a diferença do empreendedor para um ganhador de dinheiro egoísta e ganancioso. O empreendedor, a firma dele sempre vai bem e os empregados são satisfeitos, o empregado trabalha com ele 10 anos, 15, aposenta na empresa dele, o empregado tem auxílio saúde, o empregado tem participação nos lucros, o empregado tem um salário razoável, o empregado tem ajuda bicicleta, depois ele compra um carro. Os empregados crescem com a empresa. Agora o ganancioso, não. A empresa dele, quando cresce é um pouquinho, mas ele tem fazenda, ele tem 3 casas, ele tem carro novo, carro do ano, nunca ele tem dinheiro para aumentar para os empregados. Os empregados ganham 2.000 por mês, nunca ele pode pagar 2.500. Só paga o que o governo manda. Mas ele está cheio de patrimônio, fazenda, bens, terrenos, gado. E quando a empresa vem uma crise, o que ele faz? Ele reduz o salário, ele manda embora, mas dificilmente, quase nunca, ele pega os bens que ele adquiriu com a empresa dele, porque ele pagava mal os empregados, ele adquiriu tudo lá, fazendas, sítios, casas, apartamentos, tudo. Ele não vende para repor a empresa. Ele reclama do governo, que o imposto é tudo alto. E com o imposto alto ele diz que ficou rico, se fosse barato então, hein? Imposto, nossa, a empresa paga imposto altíssimo, mas ele está milionário. E se não tivesse imposto a pagar? Vem a crise, eu escuto isso de alguns maus empresários. Eu tenho uns 2 ou 3 bons empresários, empreendedores, clientes meus. Mas os maus reclamam da crise, vai ter que demitir, não sabe o que vai fazer, mas você vai ver, tem fazenda, tem casa alugada, tem apartamento, tem casa na praia, tem boi, cheio de boi lá na fazenda. Ganância. E o Senhor diz que a ganância é uma idolatria, contra a ganância vai pesar a ira de Deus. Estudo de sabedoria, sensatez, para administrar os nossos bens, sejam poucos ou muitos, não importa. Seja uma bicicleta ou uma Mercedes. Seja uma casa de 2, 3 quartos ou uma mansão. Que ele diz sensatez. Para sempre agirmos com sabedoria, com discernimento, de acordo com a palavra de Deus. Sabendo que tudo é Deus que nos capacita. Para que podermos ganhar o reino. Ganhar o reino. Porque é lá, no céu, no reino, é que está a nossa riqueza. Buscai primeiro as coisas do alto. E tudo mais nos será dado, meu irmão. Que o Espírito Santo de sabedoria nos ajude a nossa conversão. Podemos nos converter. Que a Virgem Maria nos ensine como ela guardar a palavra no nosso coração. Guardar a palavra. Não guardar riquezas materiais. A palavra no coração. Os ensinamentos de Deus. Para que nós possamos ver bem a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.